tinha ideia de vir para Brasília foi devido, eu muito novo, a capital nova, eu começando família, né? Casei com 22 anos, eu já tinha a Eliana, com 1 ano nasceu a primeira filha, e a minha esposa já estava grávida. Eu tinha um caminhãozinho e vim trazendo as coisas para vender em Brasília. Trazia abacate, que não tinha fruta, né? Abacate, comprava laranja. E eu trazia para Brasília, que tinha um mercado bom. Eu saía nas roças lá, na cidade lá, comprava abacate e trazia. Então eu cheguei à conclusão que eu precisava mudar para cá. Porque a cidade estava oferecendo muita oportunidade. Eu tinha um caminhão, eu tinha conseguido um caminhão. E eu fiz esse caminhão lá em Brasília. Eu tinha 24 anos de idade, cheguei aqui no mesmo ano do Castelo Branco. Eu cheguei antes, cheguei em janeiro, fevereiro, Castelo Branco já veio em maio, maio. Aí eu fui trabalhando, né? Lutando. Antes de eu mudar para cá, eu tive muita decepção com esse movimento dessas pessoas descompromissadas, né, com o trabalho, fazendo baderna, que estava passando fome, que era isso, que era aquilo outro. E eu peguei uma multidão lá no Bandeirante, na época eu fui levar um caminhão de abacate para vender, os abacates estavam verdes, subiram no caminhão, os abacates estavam verdes, queriam tombar o caminhão. Então eu tenho um pavor desse pessoal, pavor. Acho que ninguém precisa tomar nada de ninguém. Porque como eu nunca tomei nada, eu consegui as coisas com o meu trabalho desde menino, né? Mas Brasília, eu fichei caminhão, trabalhei à medida que eu fui melhorando, morando de aluguel, as casas tudo de tábua, né? Péssima situação. Fui morar primeiro no alojamento da Barragem do Paranoá, onde eles tinham acabado de construir a represa. Aí de lá eu passei para Sobradinho, barraco de madeira também, e Sobradinho fazia linha, peão de obra, que nós chamávamos na época, né? Eu saía do Sobradinho, vinha na Ponta do Bragueta, entrava em todo o Lago Norte, ia na Barragem do Paranoá, pegava o Lago Sul, chegava pela ponte do aeroporto, para trazer aqui no fundo da imprensa nacional. Quando o dia amanhecia, quando dava 6h30, 7 horas, eu já tinha andado aí 200, 300 quilômetros todo dia. Saía de madrugada. A minha esposa ficava lá com as criancinhas pequenas, eu via meus filhos no final de semana. Que eu saía às 5 horas, os meninos estavam dormindo, todas as criancinhas. E eu chegava 9, 10 horas da noite, ficava fazendo serão nas obras até tarde. E assim deu certo, graças a Deus. Né? Minha esposa, que Deus levou, mulher muito boa, que olhou bem a família, eu vinha para o meu serviço, não ficava preocupado, sabia que lá em casa estava tudo certo. E ela levantava 4 horas da manhã, fazia marmita para mim, 5 horas, a marmita já estava pronta e eu pegava e ia embora para o serviço. Aí eu, quando eu estruturei, comprei mais um caminhão, comprei outro caminhão, e fui pondo motorista, fui trabalhando, e assim eu fiz minha vida. Aí quando eu cheguei aqui em 64, quando já fui em 69, eu já estava aí com um número de caminhão razoável, falei, agora vou mexer com ônibus. Quando eu fui para o Paraná, lá no Paraná não deu certo. Eu comprei uns ônibus muito ruins, muito velho, eu com muito problema, vendi, voltei e entrei no ramo dos caminhões de novo. Aí eu fui transportar areia para o Votorantim e também para os grandes grupos, né? Brasal, estava construindo também a Brasal, que é um homem que tem uma grande memória, um grande amigo meu, o dono da Brasal. Eu estava indo um dia, chegou uma empresa de São Paulo, mandado pelo engenheiro residente aqui, precisava de um caminhoneiro, um caçambeiro que encarasse uma obra na Belém, Brasília. Foi o caso que eu fui para Belém, Brasília.
Mas aqui eu trabalhei nas obras importantes aqui, como motorista de caminhão, Guará. Guará, por exemplo, as 10 primeiras casas do Guará, quem levou material para fazer, para os funcionários públicos, fui eu, Guará. Que o trevo do Guará lá, eu que marquei aqui com o caminhão de tijolo, de pedra, entrei para levar lá no fundo da quadra do Guará 1. A obra ali, as obras que destaca mais, né? Eu levei o pessoal para nós buscar aquele Buriti, que simboliza o nome Palácio do Buriti, que é o Palácio do Governador. Nós buscamos um Buriti aqui em Águas Lindas. Águas Lindas, no brejo, que o Buriti é uma planta do brejo. Eu, com o caminhão cheio de peão, nós fomos lá buscar, colocamos na carreta da Lavacap e plantamos o Buriti lá, em frente ao palácio. Que eu vou com você lá, nós vamos ver lá, você vai filmar aquilo lá. Da mesma maneira foi aquela cruz na esplanada dos ministérios, na catedral. Eu vim no alojamento da construtora Rabelo, onde eles fizeram a cruz, veio a carreta da Lavacap, eu levei o pessoal, tinha um andame dentro da catedral, lá a catedral, eles reconstruíram ela, que tinha paralisado, né, com a construção de Brasília, sofreu uma paralisia aí, de um presidente da República com o outro, para a briga de Jânio Quadros. Jânio Quadros renunciou, veio o Jango, e até que veio os militares para assumir, Brasília paralisou. Aí voltou essas obras. Nós colocamos aquela cruz lá, eu tenho orgulho de dizer isso. Aquele monumento que tem lá na frente, lá, que se chama de Chifrudo. Aquilo é um monumento importantíssimo. Aquilo foi um francês que fez aquilo, desenhou aquela escultura e mandou de presente para o Castelo Branco. Eles se conheceram na época da Guerra Mundial, no acampamento. Fizeram o acampamento da França com o acampamento brasileiro na Guerra Mundial. É o símbolo de um guerreiro, né? De um guerreiro. Simboliza a migração do norte para Brasília. Então, eu levei para lá aquele ali, né? Aqui tem uma igreja muito bonita, a igreja Dom Bosco, uma igreja fantástica. E um dia eu não contive as lágrimas dentro dela, minha filha concluiu no 3º grau, que estudou aqui em Taguatinga, e elas foram fazer o diploma de 2º grau lá, né? Eles escolheram a igreja catedral, a Dom Bosco. A igreja é bonita, a igreja é uma obra de arte. Lá eu não contive as lágrimas, porque na fundação daquela igreja eu arranquei sangue nas minhas mãos, carregando pedra para rolar dentro dos buracos, para fazer. Então a gente tem uma história em Brasília, né? E formei um bom grupo de amigos em Brasília. Depois, quando eu já fui para Belém, Brasília, que eu voltei, já consegui montar uns ônibus em velho, uma coisa ou outra. Fiz uma empresinha pequena, mas fiz. Com essa empresa, eu mantive até o meu domicílio fiscal até hoje em Brasília. Eu tenho 59 anos aqui. Eu cheguei aqui em 64. Eu tenho orgulho de dizer isso. Na minha época aqui, em 64, eu com o caminhão aqui, quando eu ia saindo de Brasília, eu fui passando por uma virada de policial do Exército, saindo no destino a Lusiânia, lá perto daquele que nós chamamos de Chifrudo. Eu fui passando pelos caminhões, passando. Quando chegou naquela mediação, eu olhei para o retrovisor, os policiais que eu tinha passado por eles estavam parando os caminhões, estava parando e foi escalando a pista, fechou. Eu fui o último carro a sair, para ir para Patos. Quando eu cheguei em Patos, estava um comentário, eu não tinha rádio no caminhão, eu não gosto de rádio de carro até hoje. Aí o que aconteceu? Cheguei lá, quando eu parei numa pensão lá em Patos, que a minha cidade é o Distrito de Santana, de Patos eu tinha que ir para Santana, mas eu estava cansado de viajar, eu dormia na pensão lá, não tinha estrada direito para Santana. Aí o pessoal veio, o dono da pensão, o Afonso: oi, Tazinho,
Brasília diz que não entra e não sai nada em Brasília. Como é que você conseguiu sair? Você saiu por onde? Aí eu falei, rapaz, eu saí que eu passei pela virada do exército. E quando eu passei para os caminhões, eu olhei no espelho da visora, estava parando. Desceu tudo e estava soltando o soldado, tudo lá, e o soldado estava fechando. Eu saí assim, 100, 200 metros. Eu passei por eles. E eu passei, porque eles já vinham, aí eles foram diminuindo a velocidade dos carros. Eu fui passando pelos últimos. Entendi. Então, é uma história que eu me recordo bem, né? Caramba. Super interessante. E eu em Brasília, eu tenho 2 estágios em Brasília, antes e depois da Belém Brasília. Sim. Que eu deixei Brasília com os caminhões.